Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Eu tô até com uma camisa aqui do Flamengo, eu não costumo gravar vídeos com a camisa do Flamengo não, eu utilizo sempre da KTO, mas dessa vez resolvi quebrar um pouco o protocolo, até porque essa aqui não aparece nenhuma casa de apostas concorrente à KTO, que é a minha parceiraça aqui do canal Vene Casagrande. Então resolvi quebrar o protocolo. E para ser sincero, eu deveria ser proibido de fazer isso, né? Porque eu fico tão bonito. Brincadeiras à parte, informações importantes no vídeo de agora, porque o Flamengo vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde quando esse duelo ficou decidido após a classificação do Flamengo em cima do Bahia e a classificação do Corinthians em cima do Juventude, muitos torcedores do Flamengo têm me procurado para me questionar sobre o pagamento. Primeiro, da compra do Corinthians junto ao Flamengo do lateral direito Mateuzinho, e sim, continua atrasado, e como está a situação contratual do goleiro Hugo Souza. O Flamengo vai receber dinheiro novamente para o Hugo Souza jogar? Como é que vai ser isso? Como é que é a forma de pagamento se o Hugo Souza for comprado em definitivo pelo Corinthians? Gente, eu tive acesso com exclusividade ao contrato assinado entre Flamengo e Corinthians, e eu vou trazer aqui esses detalhes de uma maneira bem resumida para vocês entenderem como é que funciona esse contrato, esse acordo entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza, pela ida do Hugo Souza ao Corinthians, tendo em vista que o presidente Augusto Melo, do Corinthians, já deu declarações que o jogador será comprado. Mas a partir de quando? A gente vai contar tudo no vídeo de agora e também falaremos se Alexandre estreia ou não contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, então não deixe de se inscrever, ativa a notificação também, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e consequentemente você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Não deixe de compartilhar também, quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas se inscrevendo e consequentemente o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais, conto com a sua colaboração. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Só para contextualizar, o Corinthians não vive um bom momento financeiro, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, na sexta-feira, a diretoria, o que eu achei até bacana isso, deu uma entrevista coletiva, vários representantes da diretoria, do setor financeiro, o presidente Augusto Melo, deram uma coletiva para esclarecer a situação financeira. E eles atualizaram a dívida do Corinthians no momento. Supera a casa de 2 bilhões. Para ser mais exato, 2,3 bilhões é a dívida do Corinthians e mesmo assim eles continuam contratando e devendo. Inclusive devem ao Flamengo a parcela da compra do Mateuzinho, devem ao Cuiabá pela compra do Ranieri, devem ao Toluca do México pela compra do Pedro Raul, além de dever empresários, enfim, direito de imagem provavelmente. Inclusive nessa entrevista coletiva, o diretor financeiro do Corinthians fez uma importante revelação. O Pedro Silveira revelou que o Memphis Depay pode ter contrato rescindido se o time paulista for rebaixado para a Série B, o que há uma chance. Tanto é que eles estão brigando na parte de baixo da tabela. E ele disse o seguinte: o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois pode optar caso isso ocorra, que não vai acontecer. Estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer e eles podem rescindir de maneira unilateral, sem prejuízo, sem multa rescisória. Óbvio, se o Corinthians for rebaixado, acho que o próprio Corinthians vai querer não ter mais o Memphis Depay por conta do peso, né, financeiro. O jogador que custa por mês aí mais de 3 milhões de reais. Dito isso, pessoal, vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que são detalhes contratuais entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza. Vamos lá. Pelo empréstimo até dezembro, o Corinthians já pagou ao Flamengo 200 mil euros. Isso já está quitado. Para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou ao Flamengo à vista a multa de 500 mil euros. Beleza. Se o Corinthians de fato exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta.
e o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1,5 milhão de euros. Isso pela cotação de hoje dá um pouco mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta, o que eu acharia sensacional, porque o jogador está se valorizando. E aí muita gente me pergunta assim, beleza, por que o Corinthians ainda não exerceu a opção de compra, já que declara para Deus e o mundo que vai exercer? Porque por contrato, isso está lá no contrato, a opção de compra só pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro, ou seja, no início do próximo mês. E aí, a forma de pagamento, como é que seria? Está em contrato. O Corinthians, exercendo a opção de compra, tem que apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite ou pagar o valor à vista. Então, das duas, uma. Ou o Flamengo recebe na hora, ou vai ter uma garantia financeira do aceite do Flamengo, tal como aconteceu na situação no Mateuzinho. Qual é a garantia financeira na venda do Mateuzinho ao Corinthians? É o pagamento através de um patrocinador do Corinthians, que é a Brax, que patrocina muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo. Então, de maneira sucinta, Hugo Souza renderá ao Flamengo 1,5 milhão de euros e o Flamengo vai continuar com 40% dos direitos econômicos desse atleta jovem que está se valorizando cada vez mais. Vene, o valor é baixo. Beleza, você fala isso agora. Mas quando o Hugo Souza estava em baixa, jogando num péssimo time lá em Portugal, time esse, inclusive, que foi rebaixado, o Hugo Souza chegou a levar multa, porque jogou futevôlei na hora vaga. O clube português chegou a multá-lo. Na época, ninguém falaria isso. Aí hoje, porque ele está valorizado no Corinthians, você vai criticar a diretoria do Flamengo? Não. Eu acho o seguinte, o Hugo Souza sempre foi um bom jogador e eu sempre defendi o Hugo Souza aqui. Inclusive, recentemente, quando ele foi devolvido ao Flamengo, após passagem pelo clube português, eu falei, eu prefiro ter o Hugo Souza no elenco a ter o Matheus Cunha. E alguns aqui me xingaram. Hoje estão vendo o Hugo Souza se destacando no Corinthians. Por quê? Técnica e habilidade ele sempre teve. O que não teve foi a parte mental e psicológica no Flamengo. Algo que ele conseguiu evoluir, trabalhando fora das 4 linhas, obviamente, e pela experiência de vida. Isso é normal. Todo mundo evolui, todo mundo amadurece. Uma notícia boa para vocês. O Flamengo tenta recuperar o Michael para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo acredita na recuperação do Michael, né, e na participação de outros contratados no jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, tá? Então, o Flamengo trabalha na hipótese de recuperar o Michael, ele está tendo evolução importante, está vindo bem, né, na recuperação, no tratamento no Flamengo. Então, há a expectativa do Michael estar à disposição contra o Corinthians na semifinal e já começar a jogar pelo Brasileiro também daqui a umas 3 ou 4 partidas. Então, o Michael está com uma evolução interessante, né, lá no seu tratamento no departamento médico. Tá? Então o Flamengo aí daqui a pouco já pode começar a colocar o jogador para fazer a transição, fazer a fisioterapia. Falta um pouco ainda, mas há expectativa sim para que ele possa atuar pelo menos na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Tá? Então, Michael aí se recuperando, né, antes do prazo, aí falavam que iam ser 2 meses e o Michael já tem a expectativa aí de recuperação um pouco antes do prazo, sem forçar nada, tá, gente? Mas é recuperação mesmo, ele tá muito bem aí na recuperação. Essa informação que a gente recebeu aí, tá? E também passar para vocês de uma outra possibilidade, né? O Flamengo pode estar aí contratando um jogador aí muito importante na próxima janela, né, o jogador que ficou livre aí no mercado e já falou que quer jogar no Flamengo, né? Já deu uma declaração que quer jogar no Flamengo. Filho do tetracampeão Mazinho, o meia Rafinha Alcântara nunca escondeu seu carinho pelo Flamengo. Foi revelado pelo Barcelona, passagens aí por Celta de Vigo, Internazionale
de Milão, Paris Saint-Germain, tá? E Real Sociedad. Chegou a se declarar aí ao Flamengo em entrevista ao canal do YouTube Partidazo. Ele fala o seguinte: penso sim, né, jogar no Flamengo. Todo mundo sabe que sou muito fã e torcedor do Flamengo. Acompanhei e fiquei muito feliz por esse título do Brasileirão e da Libertadores, até porque tenho muitos amigos lá. É um sonho vestir a camisa do Flamengo. Então, desde dessa entrevista, o nome do jogador sempre é ventilado, só que agora um fato importante aconteceu, né? O Rafinha está livre no mercado, né? Não tem mais contrato com o Al Arabi do Catar. O jogador está com 31 anos, tá? E pode assinar contrato aí com qualquer clube interessado em seu futebol, mas agora só para a próxima janela, né? Só para o final do ano, né? Então, em sua última temporada aí, o ex-Barcelona somou aí 7 gols e 4 assistências em 21 jogos. Não é ruim não, é melhor do que todos aqueles que estavam sendo ventilados no Flamengo, né? Todos aqueles lá, Martial e tudo mais, né? Então o jogador aí teve números aí interessantes até, né, no Al Arabi, e tá disponível aí. Vale a pena, torcedor? Você me fala aí se vale a pena. Jogador que atua ali na frente, né? Ele, olha só, vou falar com vocês aqui. Tem aqui o mapa de calor dele, e 31 anos, tá? 1,74 m, e no mapa de calor ele joga ali tanto no meio, né, como um pouco mais ali. Ele lembra muito o Gerson no mapa de calor, viu, gente? Vou mostrar para vocês aqui. Ele lembra muito o Gerson, olha só. Volante, meia, direita, né? Lembra muito o Gerson, tá? Aquele meio campo assim um pouco mais ofensivo caindo para a direita. Lembra muito o Gerson, tá? Rafinha aí, então é uma possibilidade interessante no Flamengo. Agora,